Então, boa noite a todas e todos. E hoje, então, vamos continuar falando de números naturais. Números naturais não, viajei. Números racionais, continuando semana passada, tá? E, bem, o que vocês acharam da discussão semana passada, do material? Aquele material é bem bacana, né? Assim, acho que ele é bem diferente dos outros livros. E hoje, na verdade, o ideal que eu tinha pensado é que essa aula fosse antes da outra, mas a Letícia não podia hoje. Mas hoje eu quero falar um pouco do conceitualmente, assim, da ideia de número racional, e depois discutir algumas coisas do ensino. E aí esse PowerPoint aí, né, nessa parte, na segunda parte, basicamente eu peguei um monte de atividades lá do livro aberto que ilustram alguns conceitos que eu quero discutir. Algumas que a Letícia já discutiu semana passada e outras que não, tá? Que eu quero destacar alguns pontos. Beleza? Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos voltar a esse diagrama aí, né? Que está no meu livro lá, no nosso livro aqui, né? Então, como eu falei já algumas vezes, esse diagrama vai orientar, né, nossa disciplina, porque ele é uma forma de organizar o conceito de número, não é a única forma possível. Então nós vamos fazer vários, mas é uma forma que a gente arrumou, assim. Então a gente vai fazer vários passeios possíveis por esse diagrama e no encontro de hoje a gente vai, como eu falei, discutir números racionais, certo? Então, né, a gente vai olhar vários pedaços possíveis desse diagrama. Então, como a gente também já comentou antes, né, na forma que a gente organizou, né, essas ideias conceituais envolvidas com o conceito de número, os números racionais, e assim como os números reais, eles vêm de uma ideia de medida, né, como está dizendo ali, beleza? E aqui, antes de passar para o próximo, né, assim como os números naturais vêm de uma ideia de contagem, os números racionais e os números reais vêm de uma ideia de medida, beleza? E também olhando para esse diagrama, o que muda, né, uma coisa também que eu já falei várias vezes, mas o que faz a passagem da ideia de contagem para a ideia de medida é o papel da unidade, basicamente. Em situações de contagem, a gente pensa na unidade como algo indivisível, e em situações de medida, a gente admite subdivisões da unidade. Beleza? Certo? Isso que eu acabei de falar vai ser muito importante no nosso encontro de hoje, tá? Vou voltar a falar sobre isso muitas vezes hoje. E a gente falou um pouco também semana passada, certo? Um outro aspecto desse diagrama é que também eu estou dizendo aí e também a gente já discutiu no começo da disciplina, quando nós falamos de números naturais, que uma ideia crucial que faz a passagem da noção de contagem para o conceito de número natural é a ideia de correspondência 1 a 1. Né? Por que essa é uma ideia crucial? Porque ela corresponde a uma passagem de abstração, beleza? Em que sentido? Um número natural é uma abstração da ideia de contagem porque ele desconsidera a natureza dos objetos que estão sendo contados. Beleza? Então a gente vai dizer que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos quando existe uma correspondência 1 a 1 entre eles, ou seja, em termos da matemática contemporânea, uma bijeção. Beleza? E essa ideia de correspondência 1 a 1 nos permite conceber, por exemplo, o número 6 como
a propriedade em comum que todos os conjuntos com 6 elementos têm em comum entre si. Beleza? Certo? Então é nesse sentido que os números naturais são abstrações da ideia de contagem. Lembrando também que a gente já falou aqui que em matemática o sentido da palavra abstrair é desconsiderar, certo? Então, por que é abstrato? Porque a gente desconsidera a natureza daquilo que está sendo contado. Então, na nossa matemática contemporânea, o número 6 é o mesmo objeto matemático que a gente usa para contar qualquer coisa, independente de que coisa a gente está contando, beleza? Algum comentário sobre isso? Porque tudo isso que eu estou falando foram coisas que já foram ditas aqui, lá no começo da disciplina, quando a gente falou sobre números naturais, tá? Por que eu estou repetindo isso? Porque agora eu quero fazer uma analogia com a ideia de número racional. Beleza? Que analogia é essa? Da mesma forma ou de forma análoga, que é o conceito de contagem, que faz a passagem de abstração de contagem para número natural, de forma análoga a isso é a ideia de proporção que está escrita aí nesse diagrama, que está indicada nesse diagrama, que faz a passagem de abstração da ideia de medida para os conceitos de número real, de número racional e de número real, conforme o caso. Então é sobre isso que eu quero falar agora. Então existe nessa passagem de contagem para número natural e de medida para número racional ou número real, o papel que o conceito de proporção desempenha é análogo àquele que o papel da correspondência 1 a 1 desempenha, tá? Eu quero explicar por quê. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Então, é isso aí que a gente tem, né? Quando a gente passa de contagem para número real, é essa ideia aí que nos permite dizer que esses conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, ou seja, que o número natural que representa essa quantidade é o mesmo, certo? Agora, eu desenhei 2 segmentos aqui, CD e AB, tranquilo? Agora, olhando para esses conjuntos que apareceram desenhados aqui nesse diagrama de Venn. Se eu perguntar para vocês qual é a quantidade de elementos nesses conjuntos, vocês são capazes de responder? Não é pegadinha não, tá? Isso, 5. Beleza, pessoal? Certo? É uma pergunta bem, vamos dizer assim, boba, mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Que eu falei que não é pegadinha. Que se eu colocar aqui esses 2 segmentos, CD e AB, e perguntar assim, qual é o comprimento desses segmentos? Vocês são capazes de responder essa pergunta? Estou vendo o Felipe me balançar a cabeça. Mais alguém quer responder? Caio? Então, por que não? O que está faltando? Por que eu não posso responder? Fala aí. Para começar, tá faltando a unidade. Isso. Tá faltando a unidade, tá? Então, essa pergunta que eu fiz nos mostra essa diferença, né, entre contagem e medida, o fato de eu ter, no primeiro caso, uma unidade que eu não vou subdividir, agora uma unidade que eu vou. Uma consequência disso é que no caso de contagem existe uma unidade natural, que é o 1, né? E no caso de medida, não existe uma unidade natural. Então, para responder quem é a medida, né? Então, nos 2 casos, tanto quando eu estou contando quanto quando eu estou medindo, essas 2 ações correspondem a comparar com uma unidade, beleza? Certo? Só que no caso da contagem, essa unidade é dada. E no caso da medida, não.
ela não é naturalmente dada. Eu tenho que dizer, eu tenho que indicar que unidade é essa. Beleza? Tranquilo? Então, eu estou dando muita ênfase disso, porque como eu falei agora há pouco, isso vai ser crucial para o ensino de frações e para as coisas que eu quero falar em seguida, tá? Então, agora, inclusive, esses dois segmentos aí, C, D e AB, eles têm, vamos dizer assim, tamanhos diferentes, certo? Mas se eu colocar unidades diferentes também, eles podem, em relação a essas unidades, ter a mesma medida. Concorda? Então, embora eles não sejam congruentes, quando eu meço esses segmentos, se eu medir esses segmentos com unidades diferentes, o número que representa a medida pode ser o mesmo. Concordam? Beleza? Sim. Então, nesse desenho eu quis mais ou menos representar isso, tá, Pedro? Quer falar? Não, só estava concordando. Beleza. Então, olha só. E o que esse número que representa a medida expressa? Em relação a uma unidade fixada, eu posso pensar assim: a medida, por exemplo, do segmento AB em relação à unidade U, ela expressa o quê? Ela expressa quantas vezes o segmento U cabe dentro de AB, concorda? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, é, em que situação vai acontecer da medida do segmento AB ser igual em relação a U ser igual à medida do segmento CD em relação a V? Boa noite, Cassi. Em que situação isso vai acontecer? Repara só. Isso acontecerá, embora eles não sejam congruentes, né? Mas a ideia, o fato é que eu estou medindo com unidades diferentes. Então, em relação a essas unidades diferentes, eles terão a mesma medida se acontecer o seguinte: a unidade U couber em AB tantas vezes quanto a unidade V couber em CD. Tá certo? Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Então é nesse sentido que aqui entra a ideia de proporção. Tá legal? Certo? Porque isso que eu acabei de falar, eu posso interpretar isso como uma relação de proporcionalidade, concordam? Porque isso que eu acabei de falar é como se eu estivesse dizendo que AB está para U, assim como CD está para V. Quando isso acontece, eles têm a mesma medida em relação às respectivas unidades. Tranquilo? E essa relação de proporcionalidade, ela pode acontecer, eu estou colocando aí só para facilitar o desenho, ela pode acontecer, porque eu coloquei dois, A, B e CD são dois segmentos, beleza? Ou seja, são comprimentos, são medidas de mesma natureza, ambos são comprimentos, tranquilo? Mas essa relação de proporcionalidade que resulta na medida, ela poderia acontecer, inclusive, com grandezas de comprimento diferente. De comprimento, não. Com grandezas de natureza diferente. Tranquilo? Por exemplo, eu poderia ter colocado aí um comprimento e uma área, um retângulo. Tranquilo? Certo? Então, quando eu falo, por exemplo, que sei lá, algum comprimento mede 2,5 metros, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a unidade metro cabe dentro daquele comprimento 2,5 vezes, tá? Da mesma forma, se eu falo que um retângulo tem área 2,5 metros quadrados, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a unidade de área metro quadrado cabe dentro daquele retângulo 2,5 vezes. Tranquilo? Certo? Ou, se eu disser
que uma garrafa tem 2,5 litros. Eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que a unidade litro de volume cabe naquela garrafa 2,5 vezes. Beleza, pessoal? Certo? Então, perceberam que aí aparece também a relação de proporcionalidade? Eu posso dizer assim, que a área, o comprimento, um comprimento está para a unidade de comprimento, assim como uma área está para a unidade de área, porque ela cabe dentro tantas vezes quanto. Certo? Beleza? Então, a partir dessa ideia, eu posso dizer o seguinte: o número racional que, por exemplo, 2,5, para pegar esse exemplo que eu estou falando, o número racional 2,5, 5 meios, é o mesmo objeto matemático que eu uso para medir um comprimento de 2,5 metros ou uma garrafa de 2,5 litros, independente da natureza que é aquilo que está sendo medido. Beleza? Então é nesse sentido que eu estou falando que o que permite fazer essa passagem de abstração da ideia de medida para o conceito de número racional, por exemplo, depois a gente fala de número real, tá? Para o conceito de número racional é uma ideia de proporção, certo? Que nos permite comparar qualquer grandeza com alguma unidade, independente da natureza do que eu estou comparando. Então, quando eu falo 2,5 litros, 2,5 metros, 2,5 metros quadrados, 2,5 quilômetros por hora. Esse objeto matemático 2,5 é o mesmo, independente da natureza daquilo que está sendo medido. Tranquilo? Então perceberam a analogia entre a ideia de correspondência 1 a 1, certo? Que aqui eu tenho uma passagem de abstração e a abstração é a abstração da natureza daquilo que está sendo contado ou medido. Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Fez sentido? Posso botar como questão da prova? Só para provocar uma reação. Hein, pessoal? Posso continuar? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Beleza, então vamos lá. Aí, bom, isso aqui a gente hoje vai focar esse pedaço do diagrama, tá? Isso que está escrito aqui é só o resumo daquilo que eu já falei, tá? As grandezas x e y têm a mesma medida em relação às unidades u e v, se existe uma relação de proporcionalidade entre elas. Então, x está para u, assim como y está para v, enfim. E só para destacar também que eu estou desenhando 2 comprimentos, mas não precisariam ser grandezas da mesma natureza, beleza? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E essa discussão também, só para insistir mais uma vez, nos mostra a importância do conceito de unidade, quando a gente fala de números racionais, tá? Bem, então, isso que eu acabei de falar, né? O que difere, o que faz essa passagem aí de contagem para medida é o papel da unidade. Tranquilo? Então, agora, como nós estamos falando de situações de medida, nós admitimos subdivisões da unidade, né? E relacionando com o que eu falei antes, a possibilidade, uma consequência da gente permitir subdivisões da unidade é o fato da gente não ter uma unidade dada, né? Uma unidade privilegiada, porque eu sempre posso dividir, tá? No caso da contagem, eu tenho essa unidade privilegiada que chega um momento que eu não posso mais dividir, tá? Enfim. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente quer
dadas uma grandeza que eu estou chamando de x e uma unidade u, a gente quer medir x em relação a u, tá? Então, o que a gente vai fazer? Se u couber uma quantidade inteira de vezes dentro de x, beleza, está resolvido. Caso não caiba, a gente vai buscar uma subdivisão de u que caiba um número inteiro de vezes dentro daquilo que eu quero medir. Então, como eu acabei de falar, um primeiro caso é esse aí, ó. Que no caso, eu tenho uma grandeza x, que nesse caso é esse segmento AB, que cabe, que eu quero medir em relação à unidade U, tá certo? Então, o primeiro caso é esse aí, quando a unidade U cabe um número inteiro de vezes dentro da grandeza x. Nesse caso, a medida de x em relação à unidade U será um número natural. Alguma dúvida? Beleza? Quer dizer, isso aí bem... Bom, aí uma segunda situação, que é, na verdade, assim, uma segunda situação da qual aquela primeira situação é um caso particular, tá? Mas essa segunda situação é quando U não cabe uma quantidade inteira de vezes dentro dessa grandeza x, que no caso aqui eu estou chamando de segmento CD. Mas U tem uma subdivisão que cabe uma quantidade inteira de vezes em x. Então, isso que eu estava falando no slide anterior, tá? Quando a gente quer usar uma unidade para medir alguma coisa, se não couber um número inteiro de vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar subdivisões que caibam. Tranquilo? Tá? É isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente está medindo alguma coisa em metros, e aí a gente muda a unidade para centímetros, né? A gente vai buscar uma subdivisão que caiba um número inteiro de vezes. Beleza? Então, eu estou colocando essa unidade U' aí, que é uma subdivisão da unidade U, que agora cabe um número inteiro de vezes dentro de CD. Tá? Eu fiz um desenho bem bobinho, né? Que no caso, no desenho, né, esse CD seria 5 vezes U'. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse U' é uma subunidade comum entre U e X, concordam? Porque ele é uma subdivisão de U, então, na primeira linha que está escrito ali, U' é uma subdivisão de U, U' é igual a 1 sobre M vezes U, e, além disso, U' cabe um número inteiro de vezes dentro de X, concordam? Então, esse U' é uma subunidade comum entre U e X. Beleza? Tá? E é essa situação aí que vai nos levar aos números racionais. Então, por quê? Porque quando isso acontece, eu posso inventar essa notação aqui de fração para representar essa situação. Então, o que essa notação de fração aqui representa? Né? Ela representa uma medida de x em relação à unidade U, que é obtida a partir dessa subdivisão U'. Tá beleza? Então, se eu olhar para as medidas de U e de X em relação à unidade U', essas medidas são números naturais. Tá beleza? No caso desse exemplo aqui, desse desenho aqui, que como eu disse, é bem bobinho, que eu fiz assim, essas medidas são 2 e 5. Concorda? Beleza? Então, por isso que U' é uma subunidade comum entre U e X. Mas, se eu olhar para a medida de X em relação à unidade U, é um número racional. Então, um número racional, eu posso pensar que ele é inventado para representar essa situação. Tá legal? Certo?
Então, o que essa situação diz? O que é o conceito de fração que está aparecendo aí? O conceito de fração, o que é uma fração? É uma razão entre números naturais, concordam? A gente usa o termo fração como um caso particular de razão, tá? Beleza? Certo? Nem toda razão é uma fração. Tranquilo? Por exemplo, π, que é definido como razão entre o perímetro e o diâmetro do círculo, não é uma fração, tá? Porque não pode ser representado dessa forma, tá certo? Não pode ser representado como razão de dois números naturais, tá beleza? Certo? Então, quando eu digo isso aqui, ó, que U é igual a M vezes U' e X é igual a N vezes U', outra maneira de pensar nisso é que a comparação entre X e U, o que é a comparação entre X e U? É a medida de X em relação a U. É quantas vezes U cabe em X. Beleza? Então, a comparação entre X e U, ela pode ser expressa como uma comparação entre dois números naturais, N e M. Tá certo? Então, o conceito de fração é um objeto matemático inventado para representar essa situação. Beleza? Antônio. Vitor, a gente poderia dizer assim, Bruno, em relação à U', U e X aí representa uma contagem, né? Poderíamos dizer isso. Podemos dizer que é uma Sim. contagem, né, em É relação à isso que eu ia U'. botar aqui. Opa, peraí. Certo? E em relação a aí o X já expressa uma medida, né? Já tem uma medida para X em relação a U. Ele já caminha assim, né? Aí quando você falou em fração, só uma dúvida minha. Assim, quando você falou que aí Diga. surge o conceito de fração, né? Em que circunstâncias aí caberia substituir, ou não tem sentido, fração por razão, assim? Em que situação elas são a mesma coisa? O que você diria sobre esses dois conceitos, por exemplo? Então, o que eu acho que é conveniente é usar da maneira que eu falei agora, né? Assim, que uma, uma fração é uma razão entre números inteiros. Entendeu? Então, nesse sentido, nem toda razão é uma fração, porque nem toda razão, isso tem a ver com o que a gente vai falar em seguida, tá? Já já. Que nem toda razão pode ser representada na forma de fração. Tá legal? Certo? Sim, Um certo. exemplo é o número π, né? Sim, Mas exatamente. existem outros exemplos mais fáceis, digamos assim. Porque É, ah, para mim é como se aí ficasse mais interessante, mais aceito a ideia de razão, até mais do que a ideia de fração, assim, como uhum, sendo uma relação entre números inteiros. uhum. É, uma razão é uma relação entre grandezas, beleza? Mas nem toda relação entre grandezas é uma relação entre números inteiros, certo? Isso tem a ver com o que eu vou falar agora, no próximo slide. Vamos voltar a isso já já. Mais alguma questão sobre isso que está aí? Isso aí ficou claro para todo mundo? Essa ideia de razão e fração a gente vai falar mais já já, tá? Beleza? Mas isso aí ficou claro para todo mundo? Beleza? Então, essa segunda situação que eu estou chamando, na verdade, da qual a primeira é um caso particular, na matemática grega, essa situação era chamada de caso de grandezas comensuráveis, beleza?
Alguém já ouviu, todo mundo já ouviu essa palavra? Comensurável? Tá, então comensurável, o que quer dizer, né? A palavra, pela etimologia da palavra, acho que dá para entender, porque mensurável é algo que pode ser medido. Comensurável é que pode ser medido junto, ao mesmo tempo, beleza? Então, no caso, como eu estou falando que U é uma unidade, U não, U' é uma subunidade comum entre U e X, por esse motivo, os gregos diziam que U e X seriam comensuráveis, porque elas têm uma subdivisão que cabe um número inteiro de vezes em ambas. Né? No caso, né, que eu estou dizendo ali, cabe M vezes em U e N vezes em X. Beleza? Certo? Fez sentido isso? Então, isso eram como os gregos falavam disso, tá? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês que é bem importante. Se eu pegar, eu quero que vocês respondam essa pergunta, tá? Se eu pegar uma grandeza X e uma unidade U qualquer, é sempre possível determinar uma subdivisão de U que caiba uma quantidade inteira de vezes em X? O que essa pergunta está dizendo? Reparem que foi isso que eu fiz nessa situação 2 aqui, tá certo? Beleza? Eu encontrei essa subunidade, que cabia um número inteiro de vezes. E essa subunidade me permitiu expressar a medida de x em relação a u como uma fração de dois números naturais. Tá beleza? Certo? Então eu coloquei essa situação aí. Então agora eu quero que vocês respondam se isso é sempre possível. Tá? Se eu pegar qualquer... Vamos pensar nessas grandezas aí como comprimentos. Eu poderia pensar nelas como áreas, volumes, outras coisas. Mas vamos pensar nessas grandezas aí como comprimentos, tá certo? Beleza? Então, faz de conta que X é um segmento qualquer, dado. E U é um outro segmento dado que eu vou fixar como unidade. Mas nem importa, são dois segmentos. Tranquilo? Aleatoriamente escolhidos. É sempre possível achar uma subdivisão, uma subunidade do qual ambos são múltiplos inteiros? Quem quer responder, sim ou não? Fala aí. Luísa, quer falar? Por que você acha que sim? Não tem uma explicação não, mas na minha cabeça eu acho que sim. Ótimo. Não sei se eu entendi. É porque eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas. Mas fala mesmo sem. Eu acho que sim. Mas fala assim, ó, o que na sua cabeça faz você achar que sim? Qual é o pensamento? Pode, não precisa estar certo, não, tá? Muito pelo contrário. Tenta falar mais ou menos assim. Não, porque se a gente tem a grandeza, a gente tem essa medida exata, e a gente também tem a medida da unidade, na minha cabeça, a gente consegue descobrir quantas vezes a unidade cabe na grandeza. Tá, então, mas acho que a pergunta é ao contrário, tá? A gente não tem a medida, entendeu? A gente quer descobrir a medida. A gente tem a grandeza, faz de conta, você pega um papel e desenha um X, certo? Aí desenha um U, qualquer. Você não sabe onde você quer descobrir, entendeu? Essa medida. Eu sempre consigo descobrir essa medida por meio daquele procedimento. Entendeu? Essa é a pergunta. Felipe.
Então, não vou dar resposta porque, tipo, eu já fiz análise contigo, já fiz, mas eu queria, tipo, enxergar mais ou menos uma reflexão, que é uma coisa que é muito legal, inclusive eu acho que é uma coisa que poderia ser abordada na educação básica, né? Uhum. Nessa ideia. Tem um livro que é 20 mil léguas matemáticas, que ele faz uma ideia que é muito maneira. Ele faz um jogo que ele pega duas réguas e nessas réguas o jogo é o seguinte: o objetivo dele é fazer justamente isso, é subdividir cada régua em uma quantidade inteira de vezes, de modo que uma caiba na outra. E aí, se for possível você fazer isso, por exemplo, tipo, imagine que você tem duas réguas. Aí você divide uma em 5 partes e a outra em 7 partes, e aí uma cabe dentro da outra. Então o jogo acaba aí. Mas Certo. se você não conseguir fazer isso, então as grandezas elas não são comensuráveis. E aí, tipo, isso é um diálogo feito entre eles e, tipo, uma pessoa vai e pergunta. Então significa que o jogo pode ser infinito, né? Significa que a gente pode jogar para sempre, porque eu acho que isso dá mais ou menos essa ideia, né? Que se a resposta fosse sim, então a gente poderia subdividir as unidades tantas vezes que uma hora a gente chegaria, né? Eu acho que esse diálogo é interessante, a gente poderia inclusive levar ele para educação básica e tipo fazer um jogo assim, entendeu? Que daria essa ideia, eu acho que é bem legal. Bacana. Você tem, depois manda a indicação desse texto lá. É um livro isso? Eu não conheço, não. 20 mil léguas matemáticas, só esqueci o nome do autor. Mas eu tenho esse diálogo, depois eu mando. Você pode postar lá, então. Então, Luísa, não sei se o que eu falei agora fez você... Se era isso que você estava entendendo ou não, entendeu? O que você acha? A pergunta é assim, eu não conheço a medida pode ser qualquer coisa, certo? Então, faz de conta que você pega um papel e desenha um X e desenha um U, certo? Então, esse X e esse U é qualquer coisa, eles são dados. Sempre é possível fazer aquele procedimento com esse X e esse U quaisquer e chegar nesse resultado aqui, que a medida é N sobre M. Quem mais quer falar? Ou Luísa mesmo, pode falar. Eu preciso que vocês falem alguma coisa mesmo. Não tem. A ideia não é pensar uma coisa certa, matematicamente. Mas eu queria que alguém falasse alguma coisa qualquer. Eu acho que a gente já tem assim. Então, olha só. O que está dizendo nesse slide é que quando esse procedimento acontece, a medida de x em relação a u é uma fração, concorda? É um número racional. Tá legal? Certo? Tranquilo? Então, dito isso, pensando nisso que eu acabei de falar, é sempre possível fazer esse procedimento e achar o valor da medida como um número racional? Quem quer falar aí? Um olhar político sobre a vida, um olhar político sobre ser cidadão. Então, eu acho que também Pode tem falar? isso aí. Pode. Então, eu acho que não, porque você poderia pegar, por exemplo, a diagonal do quadrado e o lado, né? E você não consegue subdividir uma quantidade inteira de vezes, de modo que uma caiba dentro da outra. Por mais que seja intuitivo que a resposta seria sim. Isso. Então, fez sentido isso que o Felipe falou? Olha só, pega um quadrado de lado 1, certo? Em outras palavras, o lado do quadrado é a unidade, certo? Então, se o quadrado tem lado 1, quanto mede a diagonal desse quadrado? É raiz de 2. Isso. Raiz de 2, certo? Raiz de 2 é um número racional? Não. Então, isso significa que nesse caso, que é na verdade o exemplo que eu vou mostrar em seguida, que nesse caso, do lado e a diagonal do quadrado, esse procedimento não é possível.
Porque se ele fosse possível, a medida seria um número racional. E a gente sabe que raiz de 2 não é um número racional. Tá? Então, com base nesse exemplo que o Felipe deu, a gente pode concluir que a resposta dessa pergunta é não. Certo? Por que a resposta dessa pergunta é não? Porque, repara só, se eu pegasse U e subdividisse em M vezes, e pegasse X e subdividisse em N vezes, então o valor numérico da medida de X em relação a U seria o número racional N sobre M. E a gente sabe que nem sempre é possível, nem sempre uma medida é um número racional. Existem medidas que são números irracionais, como raiz de 2, o próprio π que eu falei. Valeu. Beleza, pessoal? Luísa, que eu estou vendo, está aparecendo para mim. Está acompanhando isso que eu estou falando? Certo? Todo mundo? Eu acho legal que isso daqui não é nada intuitivo, né? Então, era isso que eu queria falar. Tá, mas olha só, o ponto justamente é esse. Que esse argumento que eu dei é pensando com o que a gente já sabe. Porque a gente já sabe de antemão que existem números irracionais. Beleza? Então, qual foi o argumento que eu dei para responder isso? O argumento é assim: a resposta disso é não, porque eu já sei que existem números irracionais, certo? Se a resposta disso fosse sim, qualquer comprimento seria um número racional. Mas eu já sei que existem números irracionais, tá? Então a resposta disso tem que ser não, tá? Ficou claro esse argumento? Esse é o argumento que eu estou dando, que é um argumento certo, matematicamente certo. Mas o exercício que eu quero que vocês façam aqui é se colocar no lugar de um aluno, um aluno que nunca viu número irracional na vida, tá certo? Beleza? Por isso que eu estou perguntando, o que é mais intuitivo, sim ou não? Tranquilo? E aí, o que vocês acham? Se colocando no lugar do aluno que estivesse lá no Ensino Fundamental 2, pensando nessas questões pela primeira vez, tá? Então, pensem no seguinte, ó, desenha um comprimento, certo? Desenha um segmento, aí desenha uma unidade, certo? Que eu vou medir aquele que faz de conta, 1 centímetro, tá? Aí tem um segmento que eu quero medir com uma unidade de 1 centímetro. Aí eu vou tentar colocar aquele 1 centímetro dentro daquele segmento, certo? Se der certinho um número inteiro de vezes, eu obtenho a resposta. A resposta é N centímetros. Tá certo? Beleza? Agora faz de conta que não dá. Um número não cabe direito. Qual pode ser uma primeira tentativa? Eu posso dividir por 2, como eu fiz nesse desenho aqui, que eu dividi por 2 só por preguiça, tá? Que era o mais fácil, beleza? Eu posso dividir por 2. Então, no caso desse exemplo aí, quando eu dividir por 2, coube um número inteiro de vezes. Beleza? Certo? Mas faz de conta que não coubesse. Outro exemplo. Isso, justamente, Osmar. Outro exemplo seria a circunferência e o raio. Certo? Justamente, que aí vai ser π. Né? No caso, 2π. Circunferência e o raio é 2π, a razão. Né? Mas olha só. Antes de chegar lá, vamos pensar nesse exemplo aí. Nesse exemplo aí, eu dividi por 2. E quando eu dividi por 2, coube um número inteiro de vezes. Tá legal?
mas faz de conta que não tivesse cabido. Qual seria a próxima tentativa que vocês iam fazer? Se não coubesse dividir por 2, qual seria? Fala aí. Sei lá, dividir por algum outro número. Isso, dividir por algum outro número. Dividir por 3, por exemplo. Ou por 4. Beleza? Certo? Então, ir buscando subdivisões menores. Tá legal? Certo? Então, dividir por 2. Se coube, beleza, eu consigo medir. Se não coube, eu posso dividir mais. Eu posso dividir cada pedaço por 2 de novo. Assim eu vou estar dividindo por 4. Aí se coube, beleza. Se não coube, o que eu posso fazer? Eu posso dividir mais. Tá tranquilo? Certo? Então eu posso ir dividindo indefinidamente, até caber. Então eu posso dividir por 1 milhão, por 1 bilhão, por 1 trilhão, até encontrar uma subunidade pequenininha que vai caber um número inteiro de vezes, tá? Então, baseado nisso que eu falei, embora a gente saiba que a resposta para essa pergunta é não, eu quero que vocês pensem o que é mais intuitivo, sim ou não, certo? Porque olha só, que como eu disse, eu posso pegar pedaços minúsculos. Então, se um não couber, eu posso pegar um menor. Se aquele não couber, eu posso pegar um menor ainda. Então, o que vocês acham que é mais intuitivo? Que alguma hora eu vou encontrar algum que vai caber ou não? E aí, quem quer falar? Eu acho que o mais intuitivo é sim, porque a nossa cabeça, tipo, vai pensar que vai existir algum número, nem que ele seja muito grande, tal que a gente divida, tipo, tantas vezes que alguma hora vai ter que dar. Tipo, tão pequenininho que vai ter que dar. Eu acho que a nossa cabeça, ela meio que pensa assim, né? Uhum. Eu acho que a cabeça, tipo, de uma pessoa que tá aprendendo ainda essa ideia de subdivisão, eu acho que isso aí é mais intuitivo ainda. Uhum. Alguém? Isso. Osmar, quer falar? Pode falar, Osmar? Beleza, ele falou ali. Tranquilo. Foi. Lamento. Que chato. Então, o Osmar falou ali, a primeira coisa que a gente vai tentar é subdividir para tentar padronizar. Então, é intuitivo que sim. Que a gente vai continuar subdividindo. Por que é intuitivo? O Felipe falou que é intuitivo que sim. Porque eu posso ir subdividindo eternamente. Quantas vezes eu quiser. Eu posso pegar um negócio minúsculo. Então, alguém discorda do Felipe? Então, eu concordo com o Felipe, tá? Embora eu saiba que a resposta para essa pergunta é não, beleza? Até hoje, para mim, é mais intuitivo que sim, que a resposta seja sim. Tranquilo? Por causa disso, porque eu divido por 2, não cabe. Divido por 3, não cabe. Eu posso ir tentando. Então, na minha cabeça, é muito intuitivo que não é possível, vai ter um pedacinho minúsculo lá, pequenininho, que vai caber um número inteiro de vezes em x. Certo? E por que essa pergunta é tão importante e é uma pergunta para cair na prova, por exemplo? Porque é exatamente essa questão que mostra o quão difícil é ensinar números reais na educação básica. Beleza? Certo? Aqui a gente vai falar hoje, no resto da aula de hoje, a gente vai falar de números racionais ainda, tá? Mas por que é importante
pensar nessas coisas juntas, porque tem uma bifurcação aqui, tanto números racionais quanto números reais vem da ideia de medida. Só que números racionais vem da ideia de medida, nesse caso, que nós chamamos de comensurável, e números reais vem da ideia de medida, no caso que a gente vai falar em seguida, que a gente chama de incomensurável. Tá? Então, o que acontece? Por que é tão difícil? Porque justamente o que eu estou falando aí. É muito mais intuitivo que sim, certo? Então, o número real é um conceito matemático que vai contra aquilo que os nossos sentidos dizem, certo? O conceito de número racional, o conceito de número real, ao contrário dos outros conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais, ele não é facilmente capturado pelos nossos sentidos, certo? Ele vai muito contra a nossa intuição, tá? Por exemplo, para perceber isso, o que eu estou falando, a gente sabe que o comprimento da diagonal de um quadrado é a raiz de 2, não sabe? Certo? Se o lado for 1. A gente sabe também que o comprimento do perímetro de uma circunferência é 2π, se o raio for 1. Beleza? Certo? Agora, se você estiver ensinando na educação básica e vou pegar uma régua para medir, você colocar lá para medir na régua a diagonal do quadrado, quanto vai aparecer nessa régua? Vai aparecer quanto? Pega lá. Isso. Beleza? Desenha um quadrado, assim. E põe uma régua para medir a diagonal. Vai aparecer raiz de 2? Não, né? Certo? Vai aparecer no máximo, sei lá, 1,41 se você desenhar um quadrado grandão, né? Se chegar na quadra no quintal, na quadra da escola e desenhar um quadrado gigantesco, você pode até conseguir uma precisão maior, mas raiz de 2 não vai aparecer nunca. Certo? Beleza, pessoal? Pi não vai aparecer nunca. Porque eu posso pegar um círculo, botar um barbante, esticar esse barbante, medir, eu vou achar tipo 3,1 ou 3,15. Mas não vou achar pi nunca. Beleza? Então, essa questão aí mostra a dificuldade de ensinar números reais na educação básica. Tá? Porque, como eu disse, diferente dos outros conjuntos numéricos, ele não é palpável. E aí, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Isso aí tá ok? A gente vai voltar a falar sobre isso alguns encontros para frente, quando a gente começar a falar de número real. Mas é importante falar isso aqui, porque, como eu disse, a diferença entre o número real e o número racional, tá? Ninguém quer falar nada? Antônio. Eu acho que assim, eu nunca concordei com essa ideia do ensino de números reais no Fundamental 2. Uhum, nem eu. Mas assim, também, Vitor, a gente tinha que absorver bem essa ideia de problematizar, Uhum. porque antes disso, assim, parece que antes da decisão correta de a gente saber onde ensinar números reais, é preciso passar fortemente por esse processo de problematizar, se eu não tenho segurança para falar essa palavra, não. Números racionais. A gente tinha que passar bastante tempo
até que surgisse, eventualmente, Não, é isso mesmo. a necessidade da gente de se fazer essa pergunta, porque intuitivamente é óbvio, eu vou sempre dizer sim, a gente sempre vai conseguir achar uma unidade comum. Intuitivamente, na minha cabeça, é bem óbvio. Então, o aluno, a meu ver, precisa ser maduro o suficiente para pensar em outras situações, até que ele consiga realmente entender a necessidade desse outro conjunto, que é realmente bastante abstração, a meu ver. Eu também acho. Até porque quando a gente vai falar, tipo, imagine que a gente está dando aula sobre números racionais e a gente faz essa pergunta. São pessoas que ainda não viram números irracionais, né? E se a resposta fosse não, tipo, que números seriam esses, né? E aí, tipo, a pessoa vai chegar e vai falar, tipo, pi, por exemplo, talvez seja o único número que eles ainda não enxergam direito como um número. Vai falar raiz de 2, mas a única coisa que eles sabem é que eles aprenderam radiciação no 6º ano, por exemplo. E, tipo, a única coisa que eles trabalharam foram, tipo, como que calcula a raiz de 3 por aproximação. E, tipo, é a única coisa que eles têm na cabeça, sabe? Tipo, eu acho que eles não têm nem maturidade. Não é que não tem maturidade, né? Mas o ensino, ele meio que, tipo, estimula eles a operarem com isso, ao invés de enxergarem que isso são simplesmente números, né? Então... Exatamente, isso aí. Então, essa ideia de problematização que o Antônio falou é uma ideia que é assim, que ela nos diz que é mais importante os alunos, e isso que não é fácil, tá? Os alunos entenderem por que é preciso inventar um novo tipo de número além das frações, entenderem isso é mais importante do que entender completamente o que é um número real. Porque sem esse entendimento, que é o que a gente chama de problematização, né, que é uma palavra que quer dizer assim, os problemas são mais importantes que as respostas, digamos, né? Sem esse entendimento, o entendimento de um número real vai ficar só num campo procedimental, como o Felipe falou, de calcular, manipular radicais, certo? Beleza? Então, só porque o aluno está fazendo conta com radical, está racionalizando, está fazendo não sei o quê, isso não quer dizer nada sobre a aprendizagem dele sobre o número real. Então, o que é preciso, como ponto de partida, digamos assim, para falar sobre números irracionais ou sobre números reais, é colocar essa pergunta: por que que é preciso existirem números além dos racionais? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso algumas aulas para frente. Só quis dar uma introdução aqui, Felipe. Outra coisa também que eu gosto muito de falar é também a apresentação desses conjuntos nos livros didáticos, né? Porque, por exemplo, se você pega os números racionais, né? A maioria dos livros assim, de ensino fundamental, eles fazem, tipo, primeiro tópico. Aí eles vão apresentam, tipo, o conjunto dos números racionais são todos números que podem ser escritos em frações. Aí eles vão, dão exemplos, fazem uma reta numérica, colocam alguns números ali, fazem os diagramas de Venn, pronto, tópico 2, adição com frações. E por aí vai. E tem vários tópicos de operações e você, tipo, acaba saindo dali sem nem saber o que é direito o número racional, mas às vezes sabendo operar com eles, né? E eu acho isso muito bizarro. Isso, exatamente. E quando você fala sabe operar, você não sabe, na verdade. Você sabe fazer o procedimento, né? Mas saber o que você está fazendo, às vezes não sabe. Inclusive, só para registrar, me lembrando agora, como você falou há pouco aí, com relação aos números, os naturais e os inteiros, você consegue, utilizando ali a reticência, coloca eles ali entre chaves, separado por vírgula. Eu nunca consegui fazer com que meus alunos entendessem quando eu coloco aquela representação em símbolos dos racionais. Parece que aquilo é tão cedo, ali, aquela relação. Então, que x é igual a A sobre B, com A e B inteiro, B diferente de zero. Assim. E eu nunca consegui ter certeza de que aquilo fez sentido para eles. Nunca consegui. Logo bem. A gente vai falar disso daqui a pouco, isso é bem importante, né? Porque é muito comum os alunos saberem manipular frações, que é o que o Antônio está falando, mas não entenderem a fração como um número, certo?
muitos veem como dois números, tipo assim, 2/3, ele vê um 2 e um 3. Mas ele não vê 2/3 com, né? Fala, Antônio. Pois é, porque quando você, falando de número, né, quando você coloca ali os naturais, ali entre chave e separado por vírgula, tranquilo. Os inteiros, tudo bem, você pode colocar uma reticência para um lado, outro para o outro, ainda combina, ainda cola. E a gente não tem segurança, a gente não se sente confortável em estar representando isso com frações, abrir ali uma chave, colocar uma fração, porque justamente por conta da ausência, porque não tem a ideia de sucessão, né, de sucessor. E aí você é obrigado a apelar por essa representação genérica. E essa é uma passagem, sim, que eu não consigo ter, eu tenho certeza que nunca fica claro. E para encerrar, por exemplo, uma coisa que eu também acredito, assim, hoje, o movimento é que não se dê mais os conteúdos, por exemplo, de matrizes e de números complexos, né? O movimento tem currículo. E tudo bem, assim, há argumentos que são aceitáveis, é claro. Mas é assim, no fundo, eu acho que se os conteúdos fossem absorvido de tal modo que se entendesse realmente a necessidade do que a gente tem que ampliar ali o conjunto numérico dos racionais para os reais. Se entendesse, a partir desse movimento da problematização, ir uma vez aceitando os reais e entendendo pelo menos um pouco do que é a questão de ser um corpo ordenado, dando um valor para essas propriedades que são relacionadas aos conjuntos, também, a meu ver, ia se sentir a necessidade até do entendimento desses outros conjuntos, do conjunto dos números complexos. Ia fazer sentido para eles. Se antes já tivesse feito sentido para eles o que é o conjunto dos racionais e o conjunto dos reais. Então, aquilo sim teria. Eu acho que, no fundo, isso poderia ser ensinado, não precisaria ser retirado. Porque é muito interessante essa. Quer dizer, é muito legal quando você muda para as operações com matrizes, quando você sabe que aquilo representa, e não só um conjunto de procedimentos. Não só um conjunto de procedimentos. Eu acho que é muito prático, inclusive, para você entender outras dimensões, entre outras coisas. E aí, como não é visto o valor disso, aí acaba que a ideia mais aceita é a retirada, né? Exatamente. Então, a gente está muito acostumado a pensar em currículo como um conjunto de tópicos, né, assim. E currículo não é só um conjunto de tópicos, é porque faz sentido, que sentido a gente dá às coisas, né, assim. Então não é de você tem que ensinar números complexos ou não, tem que ensinar números complexos dentro de que encadeamento, digamos assim, né? A discussão tem que ser essa. Mas fica só assim, você vai tirar ou botar um tópico. Felipe. Então, eu ia falar antes, eu até vou comentar sobre isso, mas antes eu até ia falar dessa ideia também, quanto a gente tinha falado, dos racionais, né, dessa representação que ele falou e tal, do A sobre B. E eu acho que isso gera um problema porque todos os conjuntos antes eram mostrados por enumeração. E o que acontece? Eu acho que o aluno, ele entra nos racionais pronto para ver, tipo, qual vai ser o próximo elemento, né? E, inclusive, tem muitos livros que mostram assim, né? Que eles mostram com exemplos, tipo, eles mostram que é igual, abre chaves, aí reticências, e vem, tipo, por exemplo, 0, meio, 1/3, 1/4, 1/5, como se um fosse sucessor do outro, né? E tipo, eu acho que isso gera um problema. E, assim, eu acho que essa ideia de você apresentar eles mostrando, tipo, A sobre B, tal, que A e B são inteiros, B inteiro não nulo, eu acho que, tipo, isso ele pode ser evidenciado por construção, né? Eu acho que se você, tipo, ir começando mostrando, né? Tipo, esse número aqui é racional, esse também. Como que a gente pode escrever esses números? E você mostrar que todos eles podem ser escritos através de uma fração,
eu acho que a generalização ela não fica tão abstrata, né? Isso. E a outra coisa que eu ia falar também é que, por exemplo, eu acho que o grande problema dos conjuntos numéricos na educação básica é o principal problema deles na matemática mesmo, né? Sendo que é um problema que você vai passar de um para o outro, e na educação básica a gente não fala o porquê que a gente passa de um para o outro, né? Então, Isso que é o que chama de problematização. Isso, exato. Que é os porquês, né? A gente não fala dos porquês, a gente fala das coisas. Isso aqui eu não sei o quê, mas por que a gente fala daquilo? Fala. Exatamente. E aí é muito disso, né? Tipo, a gente fica meio preso no tipo, nossa, mais um conjunto que a gente vai estudar, não sei o quê, e tipo, às vezes a gente é essencial. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que às vezes a gente não para pensar, tipo, por que a gente passa dos racionais para os reais. Mas é uma coisa que eu vi, pelo menos, né? Tipo, a gente não estudou muito, mas a gente teve uma breve introdução assim, que minha turma praticamente toda estava muito empolgada assim para estudar os complexos. Por quê? Quando a gente era do 9º ano, tipo, a gente era apresentado fórmula de Bhaskara, era para a equação de segundo grau, e existiam equações que a gente resolvia e o delta era menor que zero. E aí, tipo, lá os professores falavam, tipo, aqui não vai dar para resolver, mas vocês vão ver o conjunto dos complexos em que isso daqui vai ter solução. Então, eu acho que isso as pessoas ficaram, tipo, muito, nossa, eu preciso ver esse conjunto para isso ter solução, sabe? E dos racionais para os reais não tem uma coisa mais imediata. Tanto que a gente nem consegue passar de forma algébrica de um para o outro, né? Então, eu acho que essa ideia é a gente pensar o porquê, né? Eu acho que... eu acho que esse problema ele se dá muito nisso, né? Tipo, a gente acaba não trazendo a instigação aos alunos. Tipo, a gente não provoca, tipo, nos alunos uma busca por querer aprender tal conjunto, porque para eles não faz sentido. Tipo, é uma coisa que vai ser ensinada. Então, falar dos porquês que o Felipe está falando não é aplicações, não, tá? É falar dos porquês dentro da própria matemática. Não é contextualizar, tipo assim, que você vai na feira e vai comprar não sei o quê. É por que aquilo tem que aparecer dentro da... É uma contextualização interna, né? Isso aí a gente não faz, porque a gente pensa em ensinar, e isso inclusive na educação superior, eu acho que é muito assim. Ensinar é relatar coisas. É falar isso aqui eu não sei o que, isso aqui eu não sei o que. E ensinar não é isso. Ensinar é, sobretudo, provocar os porquês, né? Assim. Então, por que tem que ter isso? Por que tem que ter aquilo? Né? Assim, quando a gente vê um teorema aqui, ou uma definição, na aula de cálculo, sei lá, né? Assim, por que tem derivada? Por que tem integral? Por que tem aquele teorema? Né? A gente está muito acostumado a ensinar e aprender assim. Então, é isso que a gente chama de problematização. Os porquês são mais importantes do que as respostas. Para todos os conjuntos numéricos, né? Assim. E pensar que quando um novo tipo de número é apresentado, várias coisas mudam, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, né? A gente tem que ressignificar várias ideias, mas a gente simplesmente relata. A gente fala isso aqui não sei o que lá, isso aqui não sei o que lá, né? E ainda faz uma coisa que é mais perversa ainda, que é quando o aluno não entende nada, ele tem toda a razão de não entender nada, e a gente ainda culpabiliza o aluno, né? Assim, por não entender nada. Quando essa abordagem acontece. Ou culpa o professor anterior. Também. Professor do Fundamental 1, né? Essas coisas. Enfim, mas continuando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, continuando. Então, como eu falei, a resposta para essa pergunta é não, tá? E um exemplo que mostra que a resposta para essa pergunta é não, como eu falei, é esse aí. O lado e a diagonal do quadrado, tá certo? Então, se eu fixar o lado desse quadrado como unidade, certo? E for medir a diagonal tendo essa unidade como referência, a gente sabe que o valor disso aqui vai ser raiz de 2, tá? Isso significa que não é possível achar uma subdivisão comum, porque se fosse, o resultado seria um número racional, beleza? Tá? Então, eu
eu coloquei aqui uma demonstração desse fato, de que esses dois segmentos não têm uma subunidade comum. Mas eu não vou fazer isso agora não, tá? Só por conta do tempo. Eu vou deixar para fazer isso mais para frente, essa demonstração aí, quando a gente falar de número real. Beleza? Tá? Porque eu quero falar várias coisas hoje ainda. Então, essa aí seria essa demonstração que eu estou colocando aqui, enfim, que, na verdade, é uma demonstração inspirada na forma que os gregos faziam isso, lidavam com essa questão, para mostrar que não existe, é uma demonstração por absurdo. Eu vou supor que existiria uma subunidade U, da qual tanto o lado como a diagonal fossem múltiplos inteiros, e chega numa contradição, tá? Exatamente, o que o Felipe está colocando aí. Esse é um método que chamava antifairese na matemática grega, que é um método que você quer comparar dois segmentos, você vai colocando um dentro do outro. Você coloca um dentro do outro, pega a diferença e coloca o outro, enfim, até chegar a uma unidade comum. Esse método, no caso aí, a gente tenta aplicar o método da antifairese e chega numa conclusão que é impossível, certo? E esse método da antifairese, ele é análogo àquele axioma não, aquele, como é que é o nome? Para achar o MDC. Diagrama de Euclides, uma coisa assim. Que você vai subtraindo um do outro. O algoritmo de Euclides? Algoritmo de Euclides, isso. Exatamente. É essa a ideia aí, tá? Mas, enfim, eu vou pular essa parte por enquanto. Mas eu vou voltar a isso mais para frente quando a gente falar de número real, tá beleza? Certo? Por quê? Eu quero falar agora várias coisas, retomando coisas que a Letícia falou semana passada sobre a introdução do conceito de função. Mas o que esse exemplo nos diz, esse exemplo aí do lado diagonal do quadrado, é que existe uma terceira situação, né, que eu coloquei aquela segunda situação, que é quando eu consigo uma subdivisão comum. Essa terceira situação é quando eu não consigo uma subdivisão comum, certo? Então, a medida de x é um número irracional. Isso aí é que o caso que os gregos chamavam de grandezas incomensuráveis. Então, essa palavra incomensurável, né, assim, na verdade, na linguagem comum, a gente usa essa palavra incomensurável para querer dizer assim, uma coisa muito grande, né? Às vezes. Não tem isso, assim. Uma coisa incomensurável, às vezes é uma coisa muito grande. Mas a origem da palavra incomensurável não é essa, né? E a gente pensando na composição da palavra dá para entender isso, que é incomensurável é que não pode ser medido junto, né? É não comensurável, beleza? E nesse caso que a gente chega aos números para isso, por isso que precisam existir números irracionais. E esse é o caso em que a medida não se reduz à contagem, a medida é a medida mesmo, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui, voltando um pouco atrás, eu escrevi assim, nesse caso aqui a medida se reduz à contagem. Por quê? Porque eu quero medir x em relação a u. Para medir x em relação a u, o que eu faço? Eu conto quantas vezes u' cabe em u, que é m, e quantas vezes u' cabe em x, que é n. Então, para medir, eu só preciso contar. Agora, nesse caso aqui, que não existe esse u', é o caso que a gente pode dizer assim que a medida é medida mesmo. A medida não se reduz à contagem. Tá? Certo? Beleza? Na verdade, uma reflexão que poucas vezes a gente faz, que eu acho que é bem, talvez até chocante, que é a seguinte: se não existissem os números irracionais,
na verdade, não precisariam existir nem os números racionais, certo? Os números inteiros dariam conta de tudo, beleza? Certo? Porque, no caso comensurável, voltando aqui de novo. Espera aí. Voltando aqui de novo, repara só. Se eu fixar U como unidade, a medida é um número racional, tá? Mas quando isso acontece, eu posso, tipo, o que eu estou fazendo aí é um procedimento, na verdade, de achar um denominador comum, achar uma subunidade comum, tá? Então, quando as medidas das coisas são racionais, eu posso subdividir de tal forma que tudo fique inteiro. Deu para entender o que eu estou falando? Certo? Faz de conta que eu tenho assim, 1/2 e 2/3, certo? Beleza? Qual é o denominador comum entre 1/2 e 2/3? É 6. Então eu posso, quando eu vou lidar com 1/2 e 2/3, eu posso pegar como unidade 1/6, certo? Tranquilo? Se eu pegar como unidade 1/6, o 1/2 vai virar um número inteiro e o 2/3 também, concordam? Quer dizer, ele vai virar uma fração, certo? Mais uma fração de uma unidade comum. Então eu poderia lidar com eles como se fossem números inteiros, porque eles são múltiplos inteiros de 1/6. Beleza? Bom, não sei se fez sentido essa reflexão. Se vocês quiserem, perguntem. Mas essa reflexão diz uma coisa que eu acho que é bem contundente. Os números racionais só precisam existir por causa dos números irracionais. Senão, todos os problemas poderiam ser resolvidos só por meio de números inteiros. Então, alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro isso? E aqui, como eu já falei, a definição de grandezas comensuráveis e, caso contrário, são ditas incomensuráveis, tá? Quando isso aí, né, tem uma unidade comum, elas são comensuráveis, caso contrário, são incomensuráveis. E agora, nessa segunda parte da aula, eu quero falar da introdução do conceito de fração. Então, eu quero retomar algumas coisas que a Letícia falou na semana passada. Então, eu coloquei várias atividades aqui do livro aberto e quero dar ênfase a algumas coisas, beleza? Certo? Então, agora a gente vai falar mais assim, diretamente, de ensino de frações na educação básica, beleza? Então, acho que como vai mudar um pouco de assunto, a gente pode fazer um intervalo agora de 10 minutos. E a gente volta 8h05, então, beleza? Então, valeu.